Eu não gosto do raciocínio de que não gastar dinheiro é que é o bom. Não estou defendendo. Até o presidente do Corinthians fez piada. Teve gente que gastou... Não, se você tem um monte de dinheiro, gasta contratando um jogador bem. bom. Talvez seja Mas essa... faz também o que o Corinthians está fazendo há uns 10 anos, que é manter uma estrutura de trabalho. Porque quando o próprio Corinthians... A estrutura é tão poderosa, Paulo, que quando o próprio Corinthians tentou desmontar, não conseguiu. Porque, vamos, agora a gente está elogiando o Carille, é um dos grandes personagens do título. O Corinthians não queria. Não, é isso. O Corinthians não quis. O Corinthians tirou o Carille do cargo. É isso. Quando apareceram as vagas no ano passado, que é um desses fenômenos no Brasil, né? Parece que também não foi nem culpa nossa coisa da Conmebol. Apareceu vaga na Libertadores no meio do campeonato, o Corinthians decidiu. E não, o Carille não consegue essas vagas. E outra coisa, Barreto. Então traz o Cristóvão. E não, o Cristóvão não deu... Vamos com o Carille? Não, traz o Oswaldo. Já foi campeão então, aqui. Agora, para a próxima temporada, não queremos mais o Oswaldo. Vamos com o Carille? Não! Vamos atrás do Rueda. Isso. Que o Flávio Adalto dizia que não sabia quem era e depois tentou contratar. Né? Depois eu fiquei pensando, será que ele descobriu quem era ou tentou contratar mesmo sem saber quem era? Dorival Júnior, que estava no Santos. Tentaram, aí só para esclarecer, Marcelo, quiseram destruir o trabalho. Não conseguiram. O trabalho é forte nada, demais. Quando eu defendo essa coisa de que se você tem pouco dinheiro, você tem que queimar a mufa para montar elenco, não é que o fato de você ter muito dinheiro vai te atrapalhar. Você tem que saber usá-lo bem. Continua pensando que é para gastar direito, né? Claro. Mesmo que você tenha muito, continua pensando assim, não, eu tenho muito, mas eu preciso gastar bem. Com um detalhe. Contratar quem vai me dar Vamos lá. Gastou dinheiro, Palmeiras, está no seu terceiro técnico. Não é? Cada um, outro dia eu brinquei aqui, um é vegetariano, o outro é carnívoro. Não tem diálogo. Quando eles sentam à mesa, não tem diálogo. Um gosta de carne, o outro não come carne. Como é que vai ter diálogo? Então já está no terceiro. O Atlético Mineiro está no terceiro técnico. Agora, independentemente da troca de técnico, que ela nem sempre também é equivocada, tem a ideia de trabalho. Ideia de trabalho, meu amigo, é uma coisa que você vai plantando e arando a terra ali, ó, todo dia. Espera, se tudo for mantido, o Mano Menezes no Cruzeiro está indo para o seu terceiro ano. Vai ver o que vai ser o Cruzeiro no ano que vem. Se o Renato continuar, se o Jair Ventura continuar, tem uma ideia que esses caras estão desenvolvendo lá atrás. É o que eu falo sobre Palmeiras e Flamengo. O dinheiro é novo e o trabalho é novo. Não se pode exigir esse distanciamento que as pessoas estão querendo com o que o Flamengo e o Palmeiras têm agora. Se o Flamengo e o Palmeiras tivessem um trabalho de organização interna tão duradouro quanto o do Corinthians, já estariam esses passos todos à frente que a gente quer. Mas não estão ainda. Os dois estão caminhando. Também não é dizer que Flamengo e Palmeiras estão gastando dinheiro e mergulhados na bagunça. Não estão. Nem ao céu, nem ao inferno. Estão se organizando. Mas eram clubes que até a década passada se preocupavam com a segunda divisão. O Palmeiras, inclusive, estando nela, né? O Flamengo e o Palmeiras disputaram campeonatos brasileiros para não cair na época dos pontos corridos. E não foi não foram dois. Agora, tem essa receita... Sabe? Era comum que esses times estivessem envolvidos com a zona do rebaixamento. Olha só, quando a gente fala dessa ideia, que eu acho que é o mais saboroso da discussão sobre o êxito do Corinthians, é a ideia que ele tem passado. Não queria o Carille, é fato. Mas teve um período que o Corinthians foi dilacerado. Não no seu elenco, isso acontece, mas na sua comissão técnica. Entre segunda e terça saíram Tite, Cléber Xavier e Edu Gaspar. Poxa, os três. Aí quem entra no lugar do Edu Gaspar? Chamou o Alexandre, que está sentado do lado dele ali. Foi o cara que levantou a taça de campeão mundial. Ele conhece isso aqui, ele sabe como é que isso aqui funciona. E é interessante o Corinthians, porque também a gente... No Brasil, toda a gente fica procurando o modelo, né? Sim. Aí o Inter já foi o modelo e hoje... Até porque tem um imponderável também. O São Paulo já foi o modelo. Claro. E... Se você parar em janeiro, talvez a diretoria do Corinthians, que hoje apoia o Carille, está fechada com o Carille, em janeiro, se a gente falar o seguinte, o Corinthians vai ser campeão brasileiro com esse elenco, com esse técnico. Acho que nem os diretores acreditavam. Claro que não. Não, o Carille não sei se está pronto. Nem paulista. Isso, nem paulista. Agora todo mundo vai dizer que é o pai da ideia. E o Corinthians tem uma influência de torcida organizada na administração que merece muito ser questionada. Sabe? O Corinthians faz um monte de coisa que... Por isso que eu concordo coisa errada, com o Rafa. porque cada um tem a sua visão. Não tem modelo, até porque você está se relacionando com gente. Agora, tem uma coisa que está acontecendo no Corinthians, que assim, no Corinthians... já tem um tempo, tem uma consistência e você tem aquela obra que não corta fita, sabe? O Corinthians cuida da fisioterapia, da fisiologia,
da análise de desempenho, aquela contratação que a imprensa não badala, Sim. que o dirigente não faz festa para a torcida organizada, sabe? Mas aí é que Essa tá. estrutura vem sendo montada com constância. E quando sai um cara, você tenta substituir por outro do mesmo nível de qualidade. Né? Toda essa instituição, né? essa formatação que foi feita, tem o técnico de defesa, tem o técnico de ataque, isso continua sendo respeitado. O Corinthians, no meio desse caldeirão aí, que tem várias coisas, tem relação com a organizada de um lado, tem uma política bagunçada do outro. Vamos lembrar que quase teve um presidente empichado, né, gente? Isso. Né? Quase teve. Teve lá um processo para empichar o presidente. Isso não é um clube que está com a política... Não. Tranquilinha. Não tem modelo de administração, não. Né? Tem um trabalho bem feito no campo, inegavelmente. Toda a relação do Corinthians com o estádio. Exatamente. Tem separar a igreja de Estado é separar Isso. o futebol da vida do clube. Tem muita coisa Né? conturbada, mas no meio disso tudo sobreviveu uma estrutura que foi se montando e que foi seguindo. E assim, na minha visão, isso pode não ser a receita, isso pode não ser o segredo do Corinthians, mas não pode ser desprezado. Claro, ajuda. Para quem está querendo observar e ver o que o Corinthians fez de certo, Tem um outro profissional tem que olhar. Olha isso, não corta fita, não tem banda de música, fogos de Não dá artifício, foto na inauguração, mas tem clube que pega o dinheiro que está Dá sobrando resultado. e contrata um jogador. Ao invés de investir nisso, contrata um jogador, porque isso vai aparecer mais. Vai mostrar mais Talvez para a curto prazo até tenha resultado, Lucas. E Fazendo pode ter, isso. vai no pode... 10 partidas, 15 partidas. Isso aí. Mas É não isso. para os anos seguintes. Aí não. Então, assim, a gente está vendo esse ano que mais importante do que o investimento é o trabalho. O trabalho que foi o diferencial do Corinthians. trabalho que inclusive corrige investimento errado. Corrige o O investimento. Corinthians fez besteira e o trabalho corrigiu.